Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom, hoje, um dia totalmente dedicado a Nossa Senhora, né? Como bem sabemos, todos os primeiros sábados de cada mês, uma devoção muito forte, muito intensa a Nossa Senhora. Todos os sábados em si, né, são dias dedicados a ela, mas principalmente o primeiro sábado de cada mês. E é em nome desta grande devoção em que nós queremos aqui agora, nesse momento onde nós chamamos de Hora da Imaculada, parar um pouquinho para pensar em Nossa Senhora, né? Para falar de Nossa Senhora. Como bons devotos, como bons marianos, queremos viver bem esse dia que é dedicado a ela. Como bem sabemos também, estamos vivendo dentro da Santa Igreja o tão esperado tempo da Quaresma, né? Esse tempo tão forte de oração, de jejum, de penitência, intensificação das nossas orações, das nossas obras de caridade. Pois bem, nós queremos, na nossa reflexão, nesses breves minutos, pensar e contar com a graça de Deus como viver bem esse tempo da Quaresma com o apoio e o auxílio de Nossa Senhora. Sim, a Quaresma tem tudo a ver com a devoção mariana, né? Toda a nossa vida, toda a nossa história está vinculada a uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Não seria diferente com esse tempo quaresmal. Então daí nos vem essa grande pergunta: como viver a Quaresma com a ajuda de Nossa Senhora? Como suplicar de Nossa Senhora um auxílio para esse tempo quaresmal? Como viver bem esse tempo quaresmal? Como sabemos, o tempo da Quaresma é um tempo onde Nosso Senhor Jesus é levado ao deserto, né? Vai dizer a Sagrada Escritura: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui nós já podemos mais uma vez nos lembrar que Nosso Senhor ele é levado ao deserto, mas pelo Espírito, né? Ele não vai sozinho ao deserto. É o Espírito Santo quem o leva ao deserto. Então aqui nós já podemos aprender também e nos lembrar o quanto nós podemos contar sim com a Virgem Maria. Porque aqui nós estamos falando do esposo dela, né? O Santo Espírito de Deus, aquele que é o esposo da bem-amada Virgem Maria. Então, na medida em que eu me recordo que essa ação de ir ao deserto, ou seja, de ir para a Quaresma, é uma ação motivada pelo Espírito Santo de Deus, logo eu também preciso e necessito ser motivado e movido pela própria Virgem Maria. São Luís de Montfort, no tratado, ele vai dizer que quando o Espírito Santo de Deus encontra num coração, em uma alma, a presença de Nossa Senhora, ele voa até aquele coração, né? Ele vai de forma apressada, porque ele é o esposo. Então, quando ele encontra em um coração a presença da esposa dele, ele vai de uma forma apressada, né? Porque isso é o esposo e a esposa, a Virgem Maria e o Espírito Santo. E é movido pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, que nosso Senhor Jesus decide ir para o deserto, passar este tempo quaresmal. Ali ele vai passar 40 dias e 40 noites muito intensas, né? Então nós, mais uma vez, como viver isso, esse tempo quaresmal, todos esses dias? Estamos no início ainda, né? Como viver isso com o auxílio de Nossa Senhora? Porque de fato Nossa Senhora deseja nos ajudar a passar por este deserto, né? Quando nós falamos de deserto, não é apenas
aquela imagem assim de que eu preciso sair do meu ambiente que estou e ir para o deserto em si, né? O deserto aqui, ele quer nos lembrar a esse estado de espírito, né? Esse estado de solidão. Nós vamos estar em solidão com Deus. E ninguém melhor do que a Virgem Maria soube viver um deserto. Ninguém melhor do que a Nossa Senhora para nos mostrar como é estar em um deserto, mas acompanhada de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhada do Espírito Santo. Então, para nós, esse tempo quaresmal ele só vai fazer sentido na medida em que nos deixarmos ser educados e ensinados por aquela que passou pelo deserto da melhor forma possível, pois ela passou bem acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. É olhando para Nossa Senhora e meditando como foi a união dela, como é a união dela com esse esposo, que é o Espírito Santo, que nós vamos desejar isso. Eu quero ir ao deserto, mas eu quero ir com o Santo Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem vai me ajudar a passar por essas tempestades do deserto. É o Espírito Santo quem vai me ajudar a passar por por essas dificuldades que o deserto em si já nos traz, né? A palavra deserto já nos remete a um período de dificuldades, de tribulações, de trabalhos penosos, que custa, né? Algo que custa, um esforço. Então, tudo isso, a palavra deserto já nos remete automaticamente. Mas sempre olhando para Nossa Senhora, porque ela soube passar bem por isso. Quando nós nos lembramos que a Virgem Maria na cruz estava de pé, nós também devemos nos lembrar que é porque ela também soube passar pelo seu próprio deserto. Ela também soube se preparar para aquilo que nós vamos vivenciar na Semana Santa, né? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas só vai fazer sentido essa Semana Santa para nós se também esse tempo quaresmal fizer sentido, assim como o deserto de espírito fez sentido para a Virgem Maria. Então não é passar apenas por mais uma quaresma, não podemos deixar com que essa graça passe e não tiremos nenhum proveito disso. Não, precisamos suplicar à Virgem Maria que ela nos ajude a viver bem esse tempo quaresmal, a saber aproveitar os momentos de solidão com nosso Senhor. No livro de Oséias vai dizer: eis que te conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Neste tempo de quaresma, como o Senhor fala conosco, né? Como Jesus quer falar conosco. E por isso é bom estar no deserto, é porque no deserto a gente consegue ouvi-lo. No deserto nós podemos identificar a voz de nosso Senhor e dizer: é Ele quem está falando comigo. É Jesus, é o meu Mestre, o meu Senhor, o meu Deus. E Ele fala ao coração. Então o meu coração, mais uma vez, será que o meu coração está como o coração da Virgem Maria, um coração atento à doce voz do seu Mestre? Será que nessa quaresma eu estou disposto a silenciar as vozes do mundo, silenciar a minha própria voz, assim como fez a Virgem Maria, me recolher em mim mesmo, assim como fez a Virgem Maria, pacificar tudo aquilo que está turbulento em mim, tudo aquilo que é barulho em mim, pacificar tudo isso para ouvir a voz de Deus? Será que esse é o meu propósito para esta quaresma? Repito, precisamos dar sentido para que a nossa Semana Santa também tenha sentido daqui a alguns dias, né? Então, viver o tempo da quaresma. Tá, mas viver como? Como Nossa Senhora. Como Nossa Senhora deseja que vivamos. Nos unamos ao nosso Senhor Jesus Cristo a partir de agora, do deserto. Nos agarremos em nosso Senhor neste exato momento. Passar por este deserto de dificuldades, de tribulações, de incertezas muitas vezes, mas sempre com um coração desejoso, sempre com um coração ardente de: se eu estou com Deus, isso me basta. Isso me basta. Se aparentemente as coisas começarem a dar errado, porque se nós olharmos com os olhares humanos, o Calvário é algo que deu errado, é um cenário que deu errado, né? Humanamente falando, porque ali Jesus morreu. Então, humanamente falando, estava tudo acabado.
Mas no coração da Virgem Maria brotava a esperança, sim, mesmo na dor de mãe, claro, mas tinha esperança, sim, tinha alegria, sim. Por quê? Porque tinha passado bem pelo deserto. Ouviu a voz do Senhor que dizia: é preciso. Então, com essa esperança e na certeza daquele que me ama, eu consigo ficar de pé. Por isso a Sagrada Escritura vai dizer que ela estava de pé. Então, nós precisamos, repito mais uma vez, voltar o nosso olhar para aquela que soube viver muito bem um tempo de deserto, um tempo quaresmal, vamos dizer assim, né? Mas como que é isso de estar a sós com Deus, né? Que história é essa? Como que eu estou a sós, mas não estou sozinho? De fato, é uma solidão, mas é uma solidão para as coisas deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos, ele foi levado ao deserto, ele quis ir para lá, ele quis sair de toda uma realidade de pessoas à sua volta para estar em um outro ambiente. Então eu preciso ir para longe, eu preciso ir para um lugar longe de tudo, longe das pessoas, longe das coisas e principalmente longe de mim mesmo. Isso também se encaixa a frase, né? Ir ao deserto. Eu preciso também sair de perto até de mim mesmo, para que assim eu consiga perceber e enxergar aquilo que muitas vezes a gente não consegue estando na vida de barulho, estando na vida de correria, que é o quê? O quanto eu mesmo me faço mal, o quanto eu mesmo sou uma dificuldade para mim. Eu consigo ver isso à medida que eu saio de mim mesmo e vou para este deserto. Sozinho? Não, porque nem o próprio Jesus foi sozinho, né? Jesus foi levado pelo Espírito para nos mostrar o quê? Que nós também precisamos ser levados, mas não sozinhos, precisamos ser levados pelo Espírito, tá? No livro Imitação de Maria, vai dizer assim, sobre isso, né? Sobre de solidão, de sair de si, mas sempre buscando a presença de Deus, vai dizer assim: é na solidão afastada do mundo que uma alma pode passar felizes vários dias. Só de Deus se preocupa como se na terra só Deus a ela existisse. O espírito mergulha-se no recolhimento para só escutar a voz de seu Deus. Nada há que interrompa a voz do coração, falando incessantemente a Deus. Todo o prazer dessa alma, toda a sua glória e riqueza, ela vai buscar nestas curtas palavras a repetir com amor: sois o Deus do meu coração. Olha só, é na solidão afastada do mundo que uma alma pode passar felizes vários dias. Só se Deus se preocupa, como se na terra só Deus e ela existissem. Nossa Senhora fez isso, Nossa Senhora faz isso, né? Não se preocupa, não se distrai com nada, como se na terra só existisse ela e Deus. Será um grande proveito para nós chegar no final dessa quaresma, aprendendo isso com Nossa Senhora, né? A importância de estar a sós com Deus, de querer momentos de intimidade com Nosso Senhor, de momentos aonde eu não me preocupo mais com as correrias, com as coisas do dia a dia, mas eu me preocupo em estar com Deus, única e exclusivamente, estar com Deus. É eu e Deus, agora é eu e Deus. É eu que estou em Deus e Deus que está em mim. Então toda essa realidade de deserto, de tempo quaresmal, vai se esbarrar em tudo isso. E Nossa Senhora vai nos mostrar como viver bem tudo isso, né? Quando falamos também de tempo quaresmal, de deserto, logo nós nos lembramos do que é o pecado. Ou pelo menos deveríamos, né, nos lembrar do que é o pecado. Nosso Senhor ele vai para o deserto e vence as tentações, não por acaso, mas para nos ensinar algo valioso, né?
Mas será que hoje, nos dias de hoje, nós temos essa consciência do mal que é o pecado para nós? Não me lembro o santo agora, não tenho certeza qual santo, né? Mas existe um santo que dizia isso, que um verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele que é inimigo do pecado. Então, se nós queremos distinguir aí se estamos sendo bons devotos ou não, basta ver se estamos sendo inimigos do pecado ou não, né? Porque por mais triste que seja, infelizmente é uma realidade. O pecado para muitos de nós já não é algo tão terrível assim, né? O demônio, infelizmente, né? Mas é preciso dizer que o demônio ele tem conseguido o seu objetivo, né? Que é o quê? Tornar o pecado algo legal, algo aceitável. Então a gente já não se escandaliza mais com o pecado, nós já achamos que tudo pode, já tentamos encobrir os nossos pecados com coisas assim até absurdas para nos convencer de que não estamos em pecado. Então devemos tomar muito cuidado com isso também. Esse tempo da quaresma também sim é para nos alertar sobre o mal e a desgraça que é o pecado para nós, inclusive o pecado mortal, principalmente o pecado mortal, né? Principalmente o pecado mortal. Nós já não temos mais essa consciência e nem queremos ter, o que é pior, a consciência do que pode causar na nossa alma o pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim, a respeito do pecado mortal: acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. O Catecismo da Igreja Católica nos afirma isso. Mas a gente prefere continuar com essa visão de que o pecado mortal não causa isso na nossa alma. Precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Nossa Senhora precisa quebrar muitos corações que ainda estão muito endurecidos a respeito da visão do que é o pecado. O Espírito Santo de Deus precisa ainda levar muitos corações a este deserto e fazer com que esses corações sejam acordados de uma vez por todas. Acordados. Muitas pessoas estão vivendo em pecado mortal sem saber a desgraça que estão cometendo. Por exemplo, nós vamos nos deparando com isso ao longo da nossa caminhada, né? Quantas pessoas que vivendo em pecado mortal estão dentro da igreja como se tivesse tudo bem, comungando, não procuram se confessar, e estão tranquilas, conseguem ir dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro, como se tivesse tudo bem. E não está. Não está. Tempo quaresmal, tempo para um chamado muito forte à conversão, né? Ouvimos na quarta-feira de cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos. Pecado mortal é algo gravíssimo, algo gravíssimo. Nós, na nossa comunidade, fazemos muito, graças a Deus, ajudamos muitas turmas de consagração a Nossa Senhora e sempre nos deparamos com algo que nos chama muito a atenção, que é pessoas que não podem fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, porque estão vivendo em estado de pecado mortal permanente, tá? O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que estão, por algum motivo, pessoas em segunda união, pessoas que fazem uso permanente de contraceptivos, pessoas que amaziadas, ou seja, pessoas que estão em estado de pecado mortal permanente, que
ou não podem ou não querem abandonar essa vida. Isso é um estado de pecado mortal permanente. E vivendo assim, essas pessoas estão se consagrando, essas pessoas estão fazendo consagração a Nossa Senhora, como se não tivesse nenhum crime, vamos dizer assim. E sim, há um crime. Espiritualmente falando, há um crime. Por quê? E aqui eu quero abrir esse parênteses porque tem mexido muito com o nosso coração. Então abro aqui esse parêntese. Consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís é uma consagração onde nós fazemos a renovação dos nossos votos batismais, certo? Como que eu vou fazer a renovação dos meus votos, das minhas promessas, se eu vivo em um estado de pecado mortal, onde eu não posso sair dele? Por isso eu estou privado da comunhão eucarística, não posso comungar na Santa Missa, não posso me confessar. Logo, se eu não posso essas coisas, logo eu não posso me consagrar a Nossa Senhora, não pelo método de São Luís, tá? Existem outros métodos, outras consagrações, mas pelo método de São Luís não. Porque como que eu vou renovar as minhas promessas se eu não tenho capacidade para isso? Eu não posso, o pecado mortal não deixa. Não há o que ser renovado aqui. Há uma ruptura, está cortado. Se eu estou amaziado, segunda união, seja várias opções, possibilidades, né? Várias realidades, essa é a palavra. O fato é que eu rompi isso, o pecado mortal rompeu isso em mim. Então eu não posso me consagrar a Nossa Senhora. Se a minha situação de pecado mortal for uma situação em que de fato eu não possa romper com aquilo ali e acabar e me regularizar perante a igreja de forma eclesiástica, estar bem resolvido, então sinto muito, a consagração a Nossa Senhora não é para você. Não cometa mais um crime. Não abrace mais um pecado, tá? Por que eu estou fazendo aqui esse parênteses? Repito, porque é algo que tem nos incomodado. Já que eu disse aqui sobre pecado, né? Quaresma, tempo de conversão, peço para que Nossa Senhora e o Espírito Santo de Deus toque profundamente em nossos corações. Ah, mas eu queria tanto me consagrar a Nossa Senhora e alguém me disse, um diretor espiritual, não sei, alguém me disse que eu posso me consagrar a Nossa Senhora, porque o meu testemunho de vida é um testemunho muito bonito, eu sou alguém que ama Nossa Senhora. Olha só, uma coisa é completamente diferente da outra, tá? Fato é aquilo que o pecado mortal causa em mim. A desgraça que o pecado mortal causou em mim, essa ruptura da minha amizade com Deus, que agora não existe mais, porque o pecado mortal rompeu essa amizade que eu tinha com Deus, não tenho mais esse estado de graça, porque o pecado mortal rompeu isso em mim, isso é um fato. Isso é um fato. E nada aniquila isso. Nem mesmo o seu testemunho de vida, se você é alguém que... Ah, mas aquela pessoa, ela pode se consagrar, ela ama tanto Nossa Senhora. Vou repetir a frase de um santo, né? O verdadeiro devoto da Virgem Maria é aquele que é inimigo do pecado. Inimigo do pecado. Precisamos levar a sério, né, a consagração a Nossa Senhora. Precisamos levar a sério esse assunto de pecado, de conversão. Preciso ser muito claro com Deus, preciso ser muito claro com Nossa Senhora, porque no meu julgamento eu prestarei contas por isso. Ah, então a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís eu não posso fazer. Quer dizer então que Nossa Senhora me ama menos, que Nossa Senhora está me rejeitando? Não, de forma alguma. A igreja é rica nas suas devoções, na sua forma de expressar o amor à Virgem Maria. Existem outras consagrações, né, que aquela pessoa possa fazer. Existem outras formas. Consagração ao Imaculado Coração de Maria, o uso do Santo Escapulário. São outras formas de viver a consagração, a devoção a Nossa Senhora. Mas viver a consagração a Nossa Senhora ensinada pelo método de São Luís são para aqueles, não para aqueles que são perfeitos ou santos, tá? Mas para aqueles que estão buscando a perfeição e já estão determinados a ferro e fogo a não mais viver no pecado mortal. A consagração são para essas pessoas, tá? Então,
É importante ressaltar isso, é importante ressaltar essa importância de que viver a consagração a Nossa Senhora é algo que nos chama também a uma conversão radical. A conversão radical. Se estamos falando de tempo quaresmal, então se encaixa muito bem uma coisa com a outra, tá? Então que Nossa Senhora nos ajude a viver essa quaresma. Que Nossa Senhora nos ajude a odiar o pecado. Que Nossa Senhora nos ajude a ir para o deserto com a graça do Espírito Santo e sermos fortalecidos para vencer as tentações, logo vencer o pecado, logo avançaremos na santidade e no amor profundo a Deus. Profundo a Deus. Mas tudo isso, quem é capaz de mover o nosso coração e de quebrar toda essa dureza que há em nós, é somente a Virgem Maria, com o Espírito Santo de Deus. Então, finalizando já esse nosso momento, peço para que Nossa Senhora possa realmente, a começar por mim, me mostrar o quão penoso é o pecado, o quão triste é uma alma que vive no pecado e não quer fugir dele, o quão desastroso isso é. Repito, a começar por mim, que seja eu o primeiro. Mãezinha, me mostre e me convença do quanto eu preciso ser purificado neste deserto. O quanto eu preciso ser purificado nesta quaresma. Me mostre, mãe, me mostre, me ensina. Vamos juntos passar por esses dias. 40 dias, 40 noites. Dando sentido a tudo isso. O que o Senhor quer falar ao meu coração? Pois ele diz, eis que te conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Senhor, eis-me aqui, o que queres dizer ao meu coração? O que queres me alertar, Senhor? Que Nossa Senhora nos conceda essa grande graça, que Nossa Senhora nos ajude a continuar com os nossos bons propósitos para essa quaresma, nos manter firmes no nosso jejum, nas nossas penitências, nos nossos, repito, bons propósitos, nas nossas orações, e que saiamos dessa quaresma diferente, né? A cada dia uma pessoa nova. E ao chegar ao final desta quaresma, possamos sair mais santos, mais unidos à presença de Deus e cada vez mais odiando o pecado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima e seu gloriosíssimo Pai São José, para sempre sejam louvados. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.